liderança! Rapaz, hoje o nosso programa está mais do que especial. Estamos aqui com pessoas extraordinárias. Uma delas já, obviamente, por ser nosso mentor, nosso mestre, nosso sócio, nosso dono, nosso tudo, né? E ter sido quebrador de recordes desse podcast, desse programa, tá de volta para trazer um conteúdo poderoso para a gente aqui. Vamos falar muito sobre automação de processos, tecnologia, tá? E também temos um convidado mais do que especial, corroborando conosco nessa discussão incrível que a gente vai trazer à tona aqui na mesa. Você sabe que o compromisso desse programa com você que nos assiste é um compromisso de te ajudar a acelerar os seus resultados por meio do conhecimento que é disseminado aqui com essas grandes personalidades do empreendedorismo que aqui assentam conosco. Ou seja, nosso intuito é encurtar a sua curva de crescimento e eu tenho certeza absoluta, meu irmão. Pega caneta e papel, porque hoje vai ser um divisor de águas na sua trajetória. Se você pegar esse negócio para estudar o que nós vamos conversar aqui hoje, você vai crescer e muito. É ou não é, Mateusão? Meus queridos e minhas queridas do meu Brasil, olha, a pluralidade de empreendedores que aqui nesse podcast temos hoje é algo realmente diferenciado, né? Então, assim, cada dia mais, eu acredito que o Líderes do Brasil está subindo realmente aí de nível na qualidade realmente das pessoas que nós estamos entrevistando. E hoje, né, são dois líderes realmente, né, de mercado. Então, vou passar a bola para o presidente para apresentar, antes de mais nada, aí, quem são essas duas figuras que nós vamos entrevistar neste dia. Não, maravilha. E não só são grandes líderes que estão sendo entrevistados aqui, como também pertencem à família Líderes do Brasil, estão aí disponíveis para fazer um network com você, te ajudar, te servir, porque a nossa filosofia aqui é liderança servidora, ou seja, é um servindo ao outro, é um ajudando o outro. Esse é o sentimento que é vivenciado na experiência Líderes do Brasil. E para você que ainda não tem conhecimento sobre isso, o QR Code na tela, você vai entender melhor através do QR Code, vai nos procurar, a gente vai bater um papo com você, para que, quem sabe, você venha pertencer a essa linda família. Essa primeira pessoa que eu vou apresentar já é conhecida de vocês. É sucesso no nosso canal, é sucesso aqui conosco, quebrador de recorde. Eu queria que você recebesse com uma forte salva de palmas pela segunda vez, outro ato histórico aqui nesse programa, pela segunda vez, nosso Master Líder, Rodrigo Villanova. Olá, liderança, tudo bem? Espero que a casa de vocês esteja abençoada, tudo de melhor aí para vocês. Eu, na verdade, me sinto mais do que honrado de estar aqui participando com esses líderes e de uma liderança colaborativa, né? Você estava falando dessa troca sobre isso que a gente faz aqui, e quando a gente senta, eu adoro aí aquela frase que você usou da última vez, que aves da mesma plumagem andam juntas, né? Isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é de colaborar para enriquecer a liderança, enriquecer o trabalho mútuo entre as empresas para um crescimento conjunto, tá? E é uma honra estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado por esse convite e vamos embora. Vamos. Pela primeira vez, segunda vez. Pela primeira vez, segunda vez. Quebrando recordes. Eu já estou até pensando em incorporar ele no programa. Rodrigo é muito bom. Você é muito bom, Rodrigo. Eu vou ficar de estagiário permanente aqui. É seu conselheiro oficial. Que eu e o Matheus vamos apresentando aqui, e aí todas as dúvidas que a gente tiver, e aí o conteúdo mais denso e técnico, o Rodrigo, que é 10 vezes melhor que nós, vai poder passar. Eu acho que isso é uma coisa bacana quando a gente fala como é que a gente reduz esse conceito que é técnico, denso, pesado, para que a gente chegue em vocês aí de uma maneira simples. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos tentar hoje isso de novo. Vamos sim. E assim, eu gostaria que você fizesse as honras de apresentar esse cidadão extraordinário, o homem da bala, que está do seu lado. Esse aqui é da segurança ponta a ponta, né? É da segurança cibernética, tecnológica e da segurança real. Apresenta aí o Giba para nós aí. Isso é uma honra, estar aqui com o seu Gilberto, o grande Giba, parceiro, amigo, empresário. Tem uma empresa maravilhosa na área de segurança patrimonial, privada, porque ele é do mundo de tiro, do esporte do tiro, né? Uma coisa que eu também adoro, acho incrível o esporte. Para quem não conhece, vai lá para relaxar. Tenho vários clubes de tiro, na verdade, não é um só. Mas ninguém melhor do que ele para falar do que ele tem de bom, de que é isso. E além de ser parceiro nosso na Sentient, que é uma empresa, cara, que está arrebentando com o StixGuard. Então, seu Gilberto, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Vila, Matheus, Daier. Bom dia, lideranças.
Estou aqui, o Matheus falou em pluralidade, então quando se fala de Gilberto César, você vai falar de vários CNPJs. Olha! Então, segurança é o nosso negócio principal, o Vila falou bem, tanto segurança da informação, nós somos uma das revendas, canais de distribuição da AvantSec, então a gente vende StickGuard, vende todas as soluções que o Vila coloca no mercado, mas também temos clube de tiro, lojas de arma, treinamento, é o nosso negócio, é a nossa paixão. Foi onde eu conheci o Vila, isso é interessante falar. Sim. Apesar de ambos sermos do mundo da tecnologia, foi no mundo do tiro, que é uma nossa paixão, onde a gente se conheceu, brincando, né, Vila? Então, assim... O falar do tiro neste momento é até interessante porque assim, as pessoas esquecem que a nossa primeira medalha no esporte olímpico veio do tiro. Caramba. Então, às vezes a gente coloca isso de lado, né? O esporte, a segurança pessoal, a paixão, porque outro dia no Líderes do Brasil, e a gente estava lá falando de várias empresas, e isso é o interessante desse momento dos líderes. Você está fazendo network com empresários dos mais diversos ramos. E um dos empresários falava da questão do odor, do senso olfativo, o que isso traz de memórias afetivas para a gente, né? Marketing olfativo. E aí, no mundo do tiro, a gente tem a pólvora. Isso aí traz para a gente aquele momento de criança, quando a gente soltava bombinha na rua. E a gente brinca, quando você é picado pelo mundo do tiro, que na verdade é o cheirinho da pólvora, você não sai mais dele, entendeu? Porque esse é o perfume que a gente gosta. Que legal, bacana. Né? Bom, aqui nós estamos, Matheus, com um hacker do bem, ou pode ser do mal também, se encher o saco dele demais. Nunca. O super hacker, você nunca havia conhecido um hacker? Pronto, tá aqui, Rodrigo Villanova, um monstro de tecnologia. E fica na reta, pra você ver. Não erra tiro de jeito nenhum. O cara vive de segurança patrimonial e também de segurança de dados. O negócio dele é segurança. Então nós estamos com 2 peritos aqui. Exatamente. Nós vamos falar de um assunto hoje, Vila, que é continuidade daquele nosso bate-papo que a gente teve aqui. A gente começou falando sobre a importância da segurança cibernética, de se proteger, até respeitar essa nova lei, né, que é a questão da LGPD, os riscos que a gente está sujeito a correr, aquela ideia de que se você ainda não foi hackeado, não se preocupe, você está na fila, uma hora vão te pegar, é desse jeito que funciona. Se já não te pegaram. Se já não te pegaram, não é se. Você só não sabe. Não é se, é quando. Só que assim, nós entendemos que talvez para você empreendedor, que ainda não esteja estabilizado financeiramente para começar a olhar para o negócio de uma forma mais macro, porque quando o cara tá pequeno ainda, ele tá no desespero de fazer caixa. Ele precisa sair do vermelho, ele precisa se virar. Ele precisa chegar no ponto de equilíbrio para pelo menos falar assim, nossa, graças a Deus. Pronto, começar a respirar puro. E aí ele talvez não consiga entender a importância de alguns serviços que são fundamentais, como o serviço da segurança cibernética. Que não pode deixar de ter. Mas se ele for colocar numa ordem de prioridade, com certeza, no momento, talvez para ele não seja uma prioridade. Por quê? Porque ele está desesperado para fazer o negócio chegar no mínimo no ponto de equilíbrio. Agora, a AvantSec, na pessoa do Villanova, tem para você uma solução que vai de encontro, que vai atender tanto a questão da segurança, quanto vai te oferecer uma solução para melhorar a sua performance na empresa. Nós estamos falando aqui, Gil, Giba, Matheus, Vila, nós estamos falando de automação, de processos, tecnologia de automação. Ou seja, nós vamos debater aqui hoje o assunto da importância da gente implementar na nossa gestão para melhorar a nossa performance, a tecnologia, automatizando alguns processos e melhorando o desempenho da empresa em si e da equipe como um todo, né, Vila? Vamos falar um pouquinho de automação. Vamos lá, Vila. Vamos lá. Eu acho que uma coisa interessante quando a gente vai falar de automação, e parecido com o que a gente fez no último podcast, é contar um pouquinho de história. Né, para a gente entender por que a gente fala de automação. Já a gente vai descobrir que nada disso é novo, isso é feito há muitos anos. Né? E aí eu vou explicar o que a gente mudou nesse cenário. Né? Mas vamos lá, contando um pouquinho de história. No finalzinho da década de 1920, teve a quebra da Bolsa de Valores lá de Nova York. Né? E
isso foi uma catástrofe financeira mundial. Os caras olharam e falaram, eu tenho que me reinventar de alguma maneira. Né? E alguns pesquisadores começaram revoluções industriais no método fabril. Então, tem um movimento que quem já estudou administração vê lá o Taylorismo. O que era isso? Você pegar um método científico, você pegar um pesquisador, você jogava aquele cara dentro de uma fábrica. E ele olhava o que estava acontecendo dentro da fábrica e entendia aqueles processos e tentava, de alguma maneira, melhorar aqueles processos. E os caras tiveram uma sacada genial, à época, que era o seguinte, eu pego e especializo pessoas, então tem o Giba vai ser o especialista num assunto específico nesse processo fabril. Então, eu estou montando um carro, tem uma parte aqui que esse cara vai colocar os parafusos do pneu do carro. Mas, bicho, ele é um ninja disso. Ele é o cara que mais faz isso de uma maneira perfeita, super rápida, é maravilhoso. Tá? Vale a pena botar esse cara para mexer com vidro? Não. Esse cara ele é perfeito ali, botar o parafuso do carro, ele sabe o torque, porra, é perfeito. E os caras começaram a fazer essa especialização. Então, o indivíduo ele só fazia aquilo. Tem um filme do Charlie Chaplin, tá? Que é de 1939, tá? Que é o Tempos Modernos, e que ele mostra exatamente isso. Onde o Carlito, o único trabalho que ele tinha era de aparafusar lá um mecanismo. Né? Isso trouxe uma economia no processo industrial gigantesca. Mas, à época, eles esqueceram de um pequeno detalhe, que é o fator humano. A gente estava robotizando pessoas. E aí vem o problema. Porque quando você robotiza uma pessoa, ele vai fazer aquilo uma vez, duas vezes, na terceira ele vai estar, caramba, bicho, não aguento mais isso, cara, tá me dando dor de cabeça, tô ficando angustiado, quero fazer outra coisa, eu quero mudar, A pessoa não é robô. A pessoa não tem essa capacidade de repetir com perfeição, né, com acurácia, a mesma coisa várias e várias e várias cansativas vezes aquela mesma tarefa. E foi aí onde falhou o Taylorismo, tá? Porque eles tentaram robotizar pessoas. Então, você repara que esse processo de você analisar cientificamente alguma coisa, tentar melhorar e ter um mecanismo de robotização, ele vem lá de 1920 e pouco, 1930 e pouco. Né? Só que falharam porque na época não tinha tecnologia. E o que vem? Depois disso, aí vem Fordismo, Toyotismo, uma série de outros processos onde você vai melhorando. O que a gente fez? A gente pega, com o StixGuard, a gente vai olhar para o processo dos nossos parceiros, porque eu digo que não é cliente, é um parceiro. Eu tenho que entender do teu negócio. Então, o Matheus tem uma empresa, eu vou chegar lá junto com o Matheus e vou perguntar, Matheus, como é que funciona a tua empresa? Ele vai dizer, pô, faço isso, isso, aquilo, não sei o quê, nesse momento faço assim, assim, assado. Então, consultivamente, a gente vai olhar para o teu processo antes de mais nada. Trazendo uma experiência de quase 20 anos de mercado, que são os profissionais mais sêniores da empresa, a gente vai pitacar. Pô, se você fizesse assim, se você fizesse assado, e olha que bacana, eu sou de fora. Eu não estou nos vícios, eu não tenho os comprometimentos do dia a dia, do que você tem. Tem uma carga emocional da operação. É isso. Exatamente. Não tem aquela cobra que já te picou e que você, quando passa do lado, fala assim, pô, eu quero ficar aqui do lado não, porque aqui é quente, aqui, pô, é o lugar que eu não tô mais importante, não tem apego com o negócio, né? Porque Não às tem vezes apego. é um filho o negócio. Aí você não quer mexer muito, não quer mudar. Não Você tem medo de aceita mudar. muita crítica, entendeu? Essa crítica é contra o meu trabalho, a minha gestão, o que eu Traz pro fiz. pessoal, né? O cara traz pro pessoal. Tem aquele livro, né? Quem mexeu no meu queijo. Então, A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o teu processo, tá? Mas não o processo da empresa como um todo. A gente vai pegar um micro-universo, um microprocesso, tá? E vai trabalhar naquilo ali e vai, de maneira pitaqueira, tá? Para que a gente entenda, fique claro, ajudar naquele processo especificamente, tá? Como pessoas que estão de fora, que não têm qualquer compromisso com o que você já fez, o que você não fez. A gente tem um compromisso em melhorar o que você tem lá e sem essa questão de, não, você não fez certo. Esquece isso. A gente está como um parceiro, alguém para te ajudar. Tá? para otimizar, né? Para otimizar. Esse é o primeiro ponto. E isso daí tem um ganho, e eu já vejo diretamente dos nossos clientes, porque isso é praticamente papel. Tá? Eu ainda não tenho tecnologia nesse trabalho, mas a gente senta de maneira consultiva e a gente pergunta, e aí, como é que funciona? E aí, como é que você faz? Depois disso, a gente faz uma proposição, aí sim usando tecnologia da informação, usando inteligência artificial, tá? Usando conceitos que a gente tem hoje, ferramentas que a gente tem hoje, para pegar aquele processo que era repetitivo e que se você botar na mão de uma pessoa, você está robotizando o indivíduo, né? E aí a gente automatiza aquele processo. Aí vem uma outra situação, que foi muito falada também nessa época dessas revoluções industriais, não, mas o cara vai perder o emprego dele, então, se eu fizer isso. Não, ele não vai perder o emprego. A gente está falando de otimização de processo. O processo precisa continuar sendo feito. Qual é o problema? Aquele cara está empregado para ser usado como braço.
a gente vai dizer o seguinte, para de usar o teu braço e usa o teu neurônio. Usa a tua capacidade cognitiva, usa a tua inteligência, porque o robô não tem a nossa capacidade cognitiva. Ah, tem o ChatGPT, inteligência artificial tá bombando, porra, tá Cara, realmente maravilhoso. Tá? Tem estudos falando que é como se fosse uma criança de 2 anos, está crescendo, beleza. Mas tem a experiência de um cara de 40, 45 anos que está 30 anos fazendo a mesma coisa? Não tem como, gente. Não tem como. Então, o componente humano, ele é fundamental ainda. O problema é quando a gente quer robotizar o homem. E é isso que é a nossa oferta. Não robotizar o homem e trazer o homem para que ele tome decisões. Então, a nossa ferramenta pré-processa, entrega de maneira fácil para que o analista olhe para aquilo e fala, baseado na minha experiência, tá? Isso é muito significativo, porque cada empresário tem a sua experiência, que é um pedacinho da receita do teu sucesso. Aí ele vai e olha e fala o seguinte, aqui eu vou tomar essa decisão. Então, o nosso trabalho é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, tá? Com automatização de processo, e aí, obviamente, isso faz redução de custo. Redução de custo como? Você vai contratar menos gente? Não. Mas você tem otimização do custo. Então, com a mesma quantidade de pessoas, você entrega mais resultado. Exatamente. Ou seja, você tem capacidade de faturar mais. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar uma situação na prática. Temos lá uma empresa onde ele tem uma pessoa para fazer uma compra de algum insumo, e ali uma outra área para poder fazer a emissão de uma nota fiscal, uma outra área para poder pagar, uma outra área para poder fazer o acompanhamento. Então, a automação ela vai justamente colocar tudo isso aqui num sistema para que não precise de braço, não precise da mão humana ali para poder fazer a passagem de um processo para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Exatamente. Só que aí, Matheus, a gente fala isso é novo? Não. Pô, tem uma série de empresas, tem SAP, faz isso há anos. Só que comprar o SAP custa alguns milhões de reais. Eu estava conversando com o empresário que eles passaram, a gente estava conversando com o empresário a semana passada, ele passou 1 ano só para atualizar o SAP dele. Nossa. Só para atualizar a versão. Até E gastou uma fortuna. Falando em SAP, não é o SAP que se adequa à empresa, é a empresa que se adequa a um sistema. Não é customizado, né? Ele até mas é Mas uma não coisa... é tão- Dá muito Mas é trabalho. um pouco amarrado. Dá muito trabalho. pouco. Pode ser completamente customizado, tá? Mas dá muito trabalho. E um custo Um absurdo. custo absurdamente alto. Então, o que a gente fez? A gente facilitou esse trabalho para entregar para o empresário que não tem capacidade de comprar um departamento de tecnologia, de comprar ferramentas que são super caras. Estava conversando com um cliente nos Estados Unidos, ela trabalhou na Coca-Cola do Brasil, cara. Então, ela falou, eu tenho recurso ilimitado. É um negócio que, poxa, a gente consegue fazer tudo. Mas por quê? É uma Coca-Cola. Tá? Como é que você, o distribuidor de bebida, que está aqui na rua, o pequeno consegue ter acesso a esse tipo de tecnologia? E aí onde a gente traz esse benefício. E Vila, nisso, não só nisso, né? Em muitas coisas, inclusive na diabetes. O Vila também é diabetes tipo 1, eu também sou. Apresenta sua caneta aí pra galera aí, Vila. Vou apresentar a minha. Aqui. Aí. Canetinha Aí, A a mesma coisa. Então eu e o Vila... Que salva a nossa vida. Salva mesmo. E eu e o Vila estamos conectados em muitos aspectos, e também no aspecto dos negócios, mas tem uma coisa que me encanta muito em você, Vila, e na Avantsec, em tudo que vocês representam, é esse desejo que vocês têm de democratizar para o pequeno e o microempresário acesso a algo que só os grandes antes... Né? Hoje, com a Avantsec, não. Mas, outrora, só os grandes tinham acesso a ferramentas de segurança, a ferramentas de automação, a essa tecnologia toda. É necessário que você entenda, quem está nos assistindo aqui agora, que você, independente de ser pequeno, micro, não interessa. Hoje, a Avantsec consegue te entregar um produto que cabe no seu bolso e resolve o seu problema. E que vai te deixar mais ou menos semelhante, pelo menos semelhante vai, ao seu grande concorrente, que já está estruturado financeiramente e, obviamente, já está investindo massivamente em tecnologia. Então, assim, olha a janela de oportunidade que está surgindo. Sim. E nisso a gente converge muito, nisso a gente se encontra muito, porque o Líderes do Brasil também tem esse olhar muito voltado para o pequeno, para o micro, para a formação, para a base. Hoje, 99% das empresas em Brasília estão enquadradas como micro e pequenas empresas, ou seja, a grande base dessa pirâmide empreendedora do nosso país, a base são os pequenos. Sim. E nós estamos, Líderes do Brasil com a sua proposta, a Avantsec com a sua proposta, nós aqui todos estamos contribuindo para o desenvolvimento
da base. Porque se a base cresce, a pirâmide como um todo, a estrutura como um todo cresce. Então, assim, eu tenho que te parabenizar porque, de fato, é algo que vai muito de encontro com o nosso propósito, né, Matheus? É isso aí. E, assim, quem nos assiste não necessariamente tem hoje uma empresa. Porque tem muito do nosso público, são aquelas pessoas que querem começar também a empreender, que querem abrir um negócio, que querem realmente entrar para o mundo do empreendedorismo. E aí, quando você fala nesse processo de automação, eu acho que desperta realmente o interesse muito grande nesse público também, por conta dessa facilidade. Então, ou seja, vocês têm agora um acesso onde uma empresa, né, daqui da nossa cidade, né, uma empresa que está dentro do Líderes do Brasil, tem essa solução que talvez possa resolver esse problema que você ainda não encontrou a forma de resolver de uma maneira mais tranquila, de uma maneira automatizada, né? E de um jeito que não tenha muito custo, né? Um alto custo, né? Para esse empresário. Porque a gente precisa entender o seguinte, quem não se adapta às novas tecnologias fica para trás. E hoje, principalmente, o empresário que não coloca dentro do seu caixa ali um valor para poder investir em tecnologia dentro da empresa, está fadado realmente ao insucesso nos próximos anos, né? Agora, como despertar esse interesse naquele empresário que já tem ali os processos engessados? Excelente pergunta, mas acho que é bom você responder, Isso, Gilberto. eu estava doido para entrar na conversa aqui. Faz de novo. Não, eu Já entendeu eu a até pergunta entendi dele? a pergunta. Na verdade, assim, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque tudo que já foi colocado na mesa hoje, e até no podcast anterior, é muito bom que seja colocado neste momento em forma detalhada. Por quê? Quando eu fui, a minha empresa Sentient virou parceira AvantSec, o nosso foco inicial era vender AvantData, StickGuard no governo federal. Por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia em Brasília, a gente está falando de governo. Não tem jeito, a gente não tem como sair disso. Mas quando eu entrei em contato com essa oferta do StickGuard, que é a solução, a solução de tudo que a AvantSec propõe como serviço para popularizar e até democratizar esse acesso a essa informação, a esse serviço, inicialmente eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Vila, eu já tive a experiência de ser chefe. Quando a gente fala de inteligência artificial, inicialmente todo mundo fala, vai gerar perda de emprego. Mas, gente, a gente está buscando otimização de processo, eficiência, economia. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com 700 funcionários abaixo de mim. E, gente, isso é uma loucura. Quando a gente fala de gestão, isso é uma loucura. E eu já tive um processo, por exemplo, no TJDFT, que a gente fazia gestão da informação, que eu tinha 200 estagiários de direito. Para quê? Porque eles tinham que classificar as digitalizações que a gente fazia. O processo, hoje em dia, está tudo eletrônico. Ou seja, o que esses moleques aprenderam, né? Nada. E era o exemplo que o Vila falou do falou. Carlito fazendo a mesma coisa. E aí, quando a gente traz isso para o mundo do líderes, do empresário, do profissional que está querendo entrar nesse mundo empresarial, a gente traz o outro lado dessa moeda, que é como eu me torno mais eficiente, como eu entrega um diferencial mais barato, mais competitivo. E aí, quando o Vila me apresentou a solução do StickGuard, a primeira coisa que eu pensei, quem faz processos repetitivos absurdamente? Uma contabilidade. E eu sou um cara muito gente boa. Eu comecei com... O Vila falou aqui, quem não é nosso cliente é nosso parceiro. E aí, da mesma forma, a gente trabalha. Então, eu fui num contador que é amigo meu, falei, rapaz, olha essa solução. Todo aquele trabalho que você tem, o cara tinha 500 clientes. Nossa. E ele mensalmente tem que entrar em sites de governo para baixar a certidão, para verificar a validade, para enviar para o cliente, fazer todo um processo que é manual. O robô, é o Carlito. Quando a gente propôs isso para ele, ele falou, meu Deus do céu. E aí as pessoas que ele tem envolvidas são 10 pessoas só para fazer um processo totalmente robotizado. Humanamente robotizado? Humanamente robotizado. Ele falou assim,
eu vou poder trazer o expertise dessas pessoas na contabilidade e o que elas conhecem dos seus clientes, porque uma contabilidade, ele atende uma perfumaria, ele atende uma empresa que é construtora, ele atende uma empresa de informática, e quem entende do cliente no final da ponta é quem faz esse relacionamento. Sim. Então ele pegou essas 10 pessoas que faziam um processo robotizado e passou a fazer um processo e falou, olha, essa sua certidão está pronta para vencer, então ele melhorou, investiu no relacionamento com o cliente final dele. Nesse projeto que a gente também fazia no TJDF, que eu tinha 200 pessoas, hoje eu tenho parceiros que trabalham nesse tipo de solução, que eles digitalizam documentos e classificam de forma manual. A gente está levando essa solução para automatizar o processo e ele está expandindo. Não só em Brasília, Rio, São Paulo, está fazendo agora uma implantação no Paraguai. Como é que é o nome dele? SOS Docs. Não, É o Alessandro. Esse é o da contabilidade, né? Não, o da contabilidade é o Flávio. Então Mas- já são 2. Então são 2, isso que eu tô falando. Então convido Cê- o Alessandro e o Flávio por conta dos Master aí, que vai ser na... Alessandro, Flávio, Que eu tô- vocês são master líderes como nós, vocês Não, têm ó, que estar aqui. Não é possível que eles não estão assistindo, Vila. É isso. Alessandro, como é que é? Alessandro e Márcio? E Alessandro e Flávio. Alessandro e Flávio, vocês têm que estar assistindo esse podcast. Continua, Gila. Não, e você vê, muito rapidamente a gente traz essa solução que parecia uma solução de outro mundo, de outro mercado, um negócio governamental, para o nosso dia a dia. Por um preço Por um acessível. preço extremamente acessível. Ou seja, a gente viabilizou Democratizou isso. o negócio. Literalmente. Deu acesso para o pequeno performar como um grande. E isso é muito bacana, porque olha a revolução que a gente está fazendo nesse mercado, gente. Total. Olha o que a gente está permitindo. Grande parte das empresas, elas quebram nos primeiros anos. Sim. Porque investir no Brasil é um ato de heroísmo. Você que está aí isso é sabe verdade. o que é isso. Tá? É muito complexo. As empresas que chegam a 7 anos de existência, esses caras passaram por poucas e boas. Parece né? um casamento. É muito difícil. Isaac queria um casamento também, ele dá 7 anos, né? Só que o que ocorre? Se a gente consegue ajudar esses caras a quebrar essa barreira inicial que tem, e você começa a escalar, você começa a crescer, cara, o que a gente pode fazer com o nosso país? O país Imagina a transforma. quantidade de empresa boa, quantidade de ideia maravilhosa. Matheus, você falou sobre startups e, sem querer, você acabou de me dar um insight aqui, cara, que é maravilhoso. E eu já vou falar sobre ele. Porque esses caras, às vezes, têm ideias que são maravilhosas, mas eles não conseguem colocar no papel, eles não conseguem um investidor, porque quando começou a febre das startups, os investidores botavam grana e ideia. E falavam o seguinte, olha, se der certo uma, valeu, vou arrebentar, vou vender essa empresa, pô, deu certo, maravilhoso. E começou a passar, veio o Covid, veio uma série de coisas, os caras começaram a ficar mais cabreiros, não vou mais botar dinheiro em ideia maluca. Tá? Aí, o cara não bota mais dinheiro numa ideia, ele precisa ter uma ideia validada, então ele precisa ter um MVP, precisa ter um produto mínimo viável, precisa ter um protótipo. Aí, opa, meu apetite a risco tá mais tranquilo, já dá pra botar uma grana. Agora, se o cara já tem cliente, já tá com produto, já tá rodando, opa, é outra coisa. Agora, se ele tá precisando escalar, ele tá em outra fase para investimento. Agora, olha o que você falou, Matheus, o cara tem uma ideia. Só que transformar essa ideia num MVP, num produto viável, você ter um mercado, precisa de grana. Sim. E aí esses caras vão correr atrás de sócios investidores, tá? Que aí é normalmente Love Capital, que é o cara pede dinheiro para um amigo, para um parente, alguma coisa do tipo. Ele vai fazer um bootstrap tirando dinheiro do bolso, de alguma coisa da economia que ele fez a vida inteira, ou seja, ele se joga mesmo para fazer aquilo. Será que com o SticksGuard a gente não consegue acelerar essas startups? Ou seja, o moleque tem uma ideia. Tá? Moleque, gente, quando eu falo, eu sou um moleque, todos nós somos moleques, é uma maneira pejorativa. É moleque no mundo do negócio. Eu tô dizendo, o cara que é novo, né? Ele entra naquilo ali, ele tá afim de fazer, o cara tem uma ideia bacana, mas vamos acelerar isso. Vamos transformar aquela ideia, porque a gente tem uma infraestrutura pronta que não é tão simples, não é tão barata de colocar isso para É rodar. uma empresa de tecnologia Uma empresa de completa, tecnologia há né? 10 anos. Né? Onde a gente já tem infraestrutura, tem desenvolvedor, tem time de marketing, Tem time cases. administrativo, tem case, tem cliente, tem uma série de coisas. Agora pega um cara desse, um neófito, para não chamar de moleque, pega um cara novo ali, né? E o cara tem uma ideia genial. E ele está com dificuldade de fazer lá o pitchbook dele para conseguir um investimento. E a gente dá uma acelerada, tá? Como um acelerador, colocando essa infraestrutura com um custo extremamente acessível. Né? E a gente criou um MVP para ele, assim. Para ele captar recursos. Para ele captar recurso. Cara, então, Matheus, olha aí. Às vezes a gente começa a fazer rodadas ou acelerar rodadas de investimento com ideias que são maravilhosas, que podem resolver problema do dia a dia da comunidade como um todo. Da diabetes, cara. Com certeza.
né? Ou seja, Problemas... não estamos longe da realidade. Porque às vezes a audiência fica pensando, não, isso é muito longe do meu dia a dia. Não é. Não. E na prática, como isso se desenvolve? Por exemplo, tem aqui um empresário nos assistindo e ele quer automatizar os processos da empresa dele. Como é que funciona na prática? Vocês vão lá, vocês fazem essa consultoria, como você falou, né? Você verifica. Quanto tempo para poder apresentar essa solução e essa solução, de fato, ela está dentro do negócio dele? Eu vou dar 2 exemplos aí com o nome de santos, tá? Eu tomei a data vênia de pedir autorização para eles antes de vir para cá. Um deles é um escritório de contabilidade aqui de Brasília que chama Audax. Bruno, tamo junto. E, cara, é um escritório enorme e a gente é parceiro com eles. A ideia é, a gente entra, a gente faz entrevistas com as pessoas que estão fazendo aqueles processos repetitivos, entende aquele processo e aí vai pitacar. Pô, se fizesse assim, se fizesse assado, não sei o quê, chegamos no modelo. Isso é rápido, isso é normalmente feito em uma semana. Uhum. Porque não adianta a gente querer fazer todo o RP, todo o processo da empresa como um todo. A gente separa de áreas, né, separadas. Você vai focando em fragmentos, crítico, né? tá? Uhum. São atividades. Esses robôs, essas automações são feitas em fragmentos, não é na empresa toda de uma vez. Sim. Tá? É um crescimento gradativo. Para isso a gente usa uma metodologia chamada ágil. Porque são pequenas entregas, que a gente tenta fazer entregas semanais, tá? Já ajudando a te dar uma resposta. Então a gente faz uma entrevista, planeja ali uma ideia de evolução daquele processo, na semana seguinte o cara já tem ali uma proposição de um modelo de processo com fluxo detalhado, com documentação que está lá. Aí a gente vai para uma aprovação. Aí ele vai dizer, olha, para eu executar isso daqui, vou gastar tantas horas, tanto tempo, tá? Vamos fazer? E aí tem um valor lá no contrato dele que é de horas de consultoria, onde a gente implementa isso. A implementação, a gente também gosta de entregar faseada. Então, por exemplo, lá com a Audax, eles têm um processo, cara, muito complexo, muito parecido com o que você falou, de pegar a certidão e aí analisar, e tem um contador, o cara ninja em contabilidade, mas o cara tem que baixando PDF, lendo o documento, coloca numa planilha, vai no outro sistema, faz isso, faz aquilo. Trabalho danado. Quem é da contabilidade está nos ouvindo aí sabe que isso aqui é um perde-compra, ou seja... E tem muitos contadores. É uma compensação de perdas, então você tem que fazer análises sistêmicas, vários sites públicos e ainda trazer isso ou para um sistema ou para uma planilha, fazer cálculo, validar os cálculos e só então entregar ao cliente final. Imagina a loucura. O cara não tem um PDF. Tem vários. Não, ele tem 1000. Ele não tem um cliente, ele tem 300. Então, imagina você botar um profissional para ler 1000 PDFs. Nossa. Aí ficar buscando informação onde é que está isso para colocar na planilha, para depois ir para um outro lugar e outro que canto. Então, para te responder, Matheus, a gente pega esse processo e a gente vai faseando. O primeiro deles é baixar o PDF, ler, estruturar e deixar armazenado. A primeira coisa que a nossa automação vai fazer é isso. É ter um repositório único de ingestão desse dado. E aí, quando a gente ingere, a gente já prepara ele ali para uma próxima etapa. E assim vai seguindo sucessivamente. Então, ele é um processo muito curto de entrega, tá? Porque a gente consegue fazer entregas semanais, né? E cada entrega dessa, se você olha, ela é uma pedrinha de um castelo que você está construindo, que é a automação do teu processo como um todo, né? Do teu negócio. Mas a gente precisa dessas pedras para ir construindo as paredes, para construindo os cômodos e chegar nesse castelo, né? A gente não tem a pretensão de fazer tudo de uma vez. Porque senão para o empresário, principalmente para o cara que é pequeno, a gente ia afogar o cara. Porque ele ia precisar de muita grana, né? Ele ia precisar de um pagamento, um desembolso que ia acabar com o fluxo de caixa dele, ia fazer um descasamento. Então a gente fala, vamos fazer entregas pequenas, que elas vão trazer ele vai vendo, vai testando, né? Vai tendo mais apetite a investir. Isso. O cara fez o primeiro, viu o resultado, ele fala, opa, posso fazer naquele outro também. Eu vejo também essa questão que foi falado aí, do empresário, que ele pode... Até os colaboradores acharam assim, cara, vai automatizar aqui, eu vou perder meu emprego. Mas, na verdade, eu penso por outro lado. A partir do momento que você tira um colaborador que faz um trabalho manual, tira aquele trabalho manual repetitivo ali, coloca num robô realmente para fazer, aquele colaborador, ele com certeza vai ter uma outra função ali dentro. Ele é valorizado. Porque a empresa ela vai crescer. O que você demorava uma semana para fazer, você está fazendo agora em 2 horas. Você imagina o tempo que essa empresa ganha automatizando um processo como esse. Então a pessoa sai de um faturamento de X para um faturamento de 3X com esse tipo de automação. Agora, eu acho que o grande desafio é encontrar tirar realmente alguns paradigmas dos empresários
para poder automatizar realmente esses processos. Porque o que foi falado no início, às vezes ele pega, não, tá dando certo aqui, já tô com o meu faturamento legal, já, para mim Mas você não tá é cliente beleza. nosso, não. Aí o cara não é líder. Se Não. o cara tá acostumado com a mesmice, gente, é esquece Zona a de gente, conforto. né? Tá na zona Aí de conforto. não é o cliente. Mas Não, olha só, não, aí é o esse seguinte. exemplo que você deu é importante, desculpa até te cortar. Não, né? mas pode falar. Eu tava numa festa de criança sábado à noite. Então, assim, aqueles pais com aquela criançada, de repente um amigo pediu licença, tô me despedindo e ir embora. O filho dele já começou a chorar porque não queria ir embora da festa. A gente, mas tá cedo, o que é isso? Ele, não, eu tenho que trabalhar. A gente, não, mas peraí, isso aí é a desculpa que você dá pra sua esposa, não é possível. Porque sábado à noite, 9 horas da noite, você tá indo trabalhar. Não, é porque olha só, eu tenho que pegar todos os meus recebimentos de cartão de crédito, tenho que bater um a um com várias planilhas, várias operadoras, não sei o quê. Eu falei, meu amigo do céu, eu tenho um negócio pra te apresentar aqui, ó, que vai fazer você ter qualidade de vida até familiar. Qual o valor disso? Isso aí não tem preço. Esse valor intangível, cara. Porque hoje a gente está falando muito. Acabamos de lançar lá no nosso podcast, que a gente também tem falou no vídeo anterior. Se puder depois botar o link ali embaixo, eu agradeço. Qual é? A gente está falando do podcast do Sticks Guard. Então, como é que é esse o podcast? Que ele fica no Spotify, tá? E aí ele é o podcast que a gente tem lá, que é... Esqueci o nome. É o número. Mas vai vir, vai vir. Vai vir, daqui a pouco vem. A gente manda o link. Tá. A gente coloca o link ali. E o podcast foi lançado hoje sobre saúde mental. Que é exatamente o que vocês estavam falando aqui agora. Cara, quanto custa você ter que sair de uma festa de aniversário que teu filho está se divertindo para você voltar para casa para fazer um trampo robotizado de novo lá, de porque ele não robotização do humano? confia em alguém. Cara, o teu moleque fica ansioso e triste, né, porque eles estão na festa, que estava com os amiguinhos, que ele esperou uma semana inteira. Você volta para casa para fazer aquele trabalho braçal. Você perdeu tempo de convívio com o teu moleque, né, porque você está fazendo trabalho braçal. Gente, a gente não está nessa era mais. Não dá. A gente não pode mais aceitar. Como líderes, a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Não, e pelo amor de Deus, se você se encaixa nesse perfil aí de zona de conforto, pra mim tá bom e tal, segue o canal urgentemente, você tá atrapalhando nossa audiência, né? Porque aqui, de fato, a gente quer provocar você a crescer. E se não for o seu caso, não faz sentido você perder seu tempo nos assistindo e não faz sentido ter você conosco aí na nossa base de seguidores. Então, por favor... Mas, Daya, é impressionante. Às vezes as pessoas entendem que isso está muito longe da realidade delas e não está. Não, uma coisa é quando você realmente... muito simples. Uma coisa é quando existe esse abismo. E realmente existia até a Vantseg se posicionar da forma como está se posicionando. Que o pequeno empresário não ia conseguir chegar lá tão cedo. Transpor esse abismo. É complicado. Mas hoje em dia... com a solução que vocês estão trazendo, isso aqui não é jabá, não, isso é verdade mesmo, não há por que você não sentar e aderir. Aderir e validar. Você tá entendendo? Olha, É só isso, olha é e validar. testa. Não tem compromisso nenhum, não gostou, mês que vem, você para. Pronto. Gente, os nossos clientes, a gente confia tanto no que a gente faz, que a gente não tem um contrato de, não, você tem que ficar com fidelidade comigo de tanto tempo. Cara, você não gostou, tchau. Não tem problema nenhum, a gente parou aqui no Bad Feelings, não tem problema nenhum. Tá? Porque tem que ser bom. Tem que ser bom. E tem que ser bom para ambas as partes. Tem que ser bom para ambas as partes. E o cara que está tendo o trabalho de automatizado lá de lá, que está com fluxo de caixa apertado, se eu fosse um estorvo para esse cara, eu virei o vilão do negócio, eu virei o governo que é sócio majoritário que está querendo receber mais do imposto do que o cara consegue de lucro. E você só vai ter resultado diferente se você fizer algo diferente. Exatamente. Eu acho que está faltando realmente, você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o cara não acha que é muito caro, não tem esse conhecimento, né? Teve uma vez, cara, há muito tempo atrás, eu era louco para andar de helicóptero. Meu sonho era andar de helicóptero e tudo mais. E aí teve um dia, eu estava fazendo uma viagem pro Nordeste, e tinha, né, numa praia lá um helicóptero, aqueles helicópteros ficam fazendo aqueles voos panorâmicos, né? E aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu tava com um grupo de amigos, falei, para o carro aqui, deixa eu ir lá ver. O pessoal, não, cara, isso é caro demais, não sei o quê. Eu falei, não, vou ver. Vamos saber, né? Vou ver quanto é que é. Cara, quando eu fui olhar o preço, era R$330. E aí fez um desconto, ficou 250 conto. Para realizar um sonho. Cara, fui lá, andei de helicóptero, foi muito massa, sabe? E eu vejo isso também porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam que é algo muito aquém da realidade delas. Mas tá aqui o convite, teste,
veja realmente, né? Escute, Não, ouça com na certeza. prática como realmente funciona. Porque assim, a pessoa, muitas vezes, o empresário, ele não enxerga os benefícios até o momento que ele encontra, né, profissionais assim como vocês para poder mostrar para eles ali o benefício. Porque ele está ali, ele está preso dentro da caixinha dele. Né? Não, é. Ele não saiu daquela bolha. Até porque Então, às vezes é difícil, ele está preocupado com o dia a dia, as contas estão chegando, tem que pagar as exato, contas. Né? exato. Mas é aquela situação, às vezes você tem que dar uma pausa ali na tua rotina para poder ouvir uma solução diferente, implementar isso para poder ganhar anos-luz lá na frente. Não, e outra coisa, o problema das pessoas é que pensam. E pensam demais. E 86% das alucinações que você tem enquanto você pensa não se realizam. É. Ou seja, é por pensar demais que você não produz. Ou seja, indo de encontro com esse negócio que o Matheus acabou de trazer para nós aqui. Amigo, para de pensar que não é para você. Só vai saber se é ou não é para você testando. Vai dar o rolê no helicóptero, né? Vai dar um rolê no helicóptero. Para de pensar, é caro. Pô, Não, e às todo mundo vezes- achou que era caro. Quando foi ver, não era caro. Para de Pensou reclamar demais. dos problemas que você tem É. e pensa um pouco diferente fora da caixinha. Isso. Por exemplo, como nasceu o Uber? O Uber nasceu numa noite chuvosa em Paris, que o idealizador do Uber não conseguia táxi. E qualquer cidade grande, num dia de chuva, você não consegue táxi. Então, de um problema, ele fez uma solução. Você imagina esse pai que saiu da festa para fazer uma planilha de batimento de pagamento? Misericórdia. Se ele sai um pouco daquele problema de falar, não, eu tenho que fazer isso, não importa se eu estou saindo de uma festa, não importa se é sábado à noite, e ele fica lá dias, ele passa o fim de semana fazendo aquilo, se ele pensa assim, eu não preciso mais fazer isso. Existe solução, é factível, é só você... Até porque, uma das coisas que o Vila colocou, a parte inicial do nosso processo é fazer um overview de como que você está trabalhando os seus processos e a gente vai sugerir otimização. Se tudo der errado, a gente não for contratado, você fala, não, o custo realmente para mim nesse momento não dá, você já ganhou uma otimização de processo. Olha aí. Isso. Eu já olhei o teu negócio e falei assim, olha, mas se você fizer isso aqui diferente, isso aqui ainda nem é tecnologia, que é o que o Vila falou. Uhum. Isso faz parte da nossa entrega. E tem situações que a gente olha e fala, olha, essa automação ela vai ser tão complexa, tão demorada, que a gente fala, não faz sentido você atacar num primeiro momento. Você priorizar essa ação. Vamos priorizar outras? Uhum. Tá? Para trazer esse apetite a novos investimentos, novas automações. Isso acontece direto. Até te Direto. gerar A economia para ter esse poder de investimento. Essa capacidade de investimento. Né? Então, a gente, depois que tem a reunião, que a gente, inclusive, chama de brainstorm, é para dizer, cara, e aí? Explica aí, como é que é teu processo? Me diz, onde é que dói? Depois a gente vai dizer, e se você tiver que escolher, o que você escolhe primeiro? Aí o cara quer priorizar tudo. Fala, beleza, mas você não tem esse recurso. Se tiver, eu vou ficar feliz pra caramba. Gasta dinheiro com a gente, cara, eu tô felizão. Não tem problema nenhum. Mas a grande maioria não tem essa capacidade de fazer tudo de uma vez. Uhum. E aí a gente começa a provocar de maneiras positivas coisas que são interessantes. A você saber priorizar o que é importante para você no primeiro ponto. Uhum. A priorização, cara, ela é fundamental. Sim. Vários clientes a gente chega e fala, eu tenho essas 10 ideias aqui que eu tenho que fazer essa automação. Qual é a primeira? Todas são importantes. A gente não vai chegar em lugar nenhum assim. Qual é a mais importante? Se tudo é importante, nada é importante. É isso. É. Então a gente precisa trazer essa mudança. E isso é com esse papo, com essa experiência, com essa troca. E que outrora, como você falou, só era possível para os gigantes. E a gente transformou isso em algo pragmático, prático, Factível pro factível. pequeno. Né? E o segundo cara, que eu quero te falar, o segundo cliente, é o pessoal da Primex, que é uma empresa norte-americana. Eu tenho um profundo respeito pela Úrsula e pela Marcela. Meninas, vocês são um exemplo para mim. Né? E elas têm duas empresas. Uma de venda de imóveis, tá, nos Estados Unidos para estrangeiros. Cara, olha Aonde a lá? mente das meninas em Orlando. Orlando. Né? Então, elas se especializaram em vender imóveis para estrangeiros. Bom, mas por quê? Porque, cara, o brasileiro aqui, sei lá, o Tem uma português, cultura, né? ele tem uma cultura daquele lugar que a gente investe. Investir nos Estados Unidos é completamente diferente. Olha, o imposto de renda, de direito de sucessão nos Estados Unidos chega a 50%. Nossa. Você pode deixar meiuca da economia da tua vida para o governo se você não fizer um bom planejamento financeiro na hora de você comprar uma casa, por exemplo. Governo. Então, você tem que saber o terreno que você está pisando. E elas se especializaram nisso, né? São uma referência para venda de imóveis. E na época do Covid, olha o que aconteceu. Tinha muita casa que ela era alugada na região de Orlando para curta temporada. Para você botar lá para uma família ficar uma semana e ir para Disney. Né? E veio o Covid.
e cheio de dinheiro, cheio de gente que aplicou, comprou casa. E aí, o que eu faço? Como é que eu alugo essa casa? Aí elas tiveram uma sacada genial, criaram a Primex, que é uma empresa que faz aluguel desses imóveis de longa temporada. O long term. Então, elas transformaram uma casa que era vacation home, uma casa que era para curta temporada, tá? E hoje elas administram centenas de casas que são de longa temporada. Ao invés de você alugar lá por 2 semanas, um mês, você aluga por um ano. É isso. Só que aí você traz outros problemas de novo da automação. E por isso que elas viraram cliente nossa. Porque os Estados Unidos tem algumas loucuras. Funciona bem pra caramba. Loucura é maneira de dizer assim. Eu acho aquilo Que é estranho pra nós. Metodologicamente falando. Mas, por exemplo, o HOA, que é o condomínio, a obrigação de pagar é do proprietário da casa. Se você não pagar 3 vezes, o condomínio leiloa a sua casa. Não tem conversa. Caraca. Não tem conversa. Ah, mas é só trazer um pouquinho. Cara, não, você atrasou as 3, na próxima semana tá indo pro leilão, acabou. Aí você imagina a seguinte situação. A propriedade, aí você tem um cara que é um sócio investidor, que ele tem N propriedades lá com as meninas. Se esse cara deixa de pagar o condomínio, ele vai perder uma casa que era um investimento que não estava no radar dele. Né? Então, ele perde grana, as meninas da Primex perdem grana, porque elas ganham dinheiro quando estão fazendo exatamente essa administração, e o cara, o coitado do inquilino, vai ter que buscar outro lugar. Então, ele é um problema para, no mínimo, 3 partes aí. Né? E aí, o que a gente faz? Vamos monitorar para saber se esse troço está pago. Pô, mas isso não era a responsabilidade da Primex, mas dói no negócio delas. Olha que ideia genial que as meninas tiveram, de começar a fazer monitoramentos. Ela está entregando mais para o cliente final dela. Então. E eu vou te falar, quem está escutando, invista com essas meninas e olhe. Essas meninas mudaram o mercado imobiliário de estrangeiro nos Estados Unidos. Porque não é o box move, não. Entreguei, tá lá, tchau. Responsabilidade, valor. né? Eles estão preocupados em relacionamento. Então, e esse tipo de crescimento que a gente está trazendo com os nossos clientes é olhando para o negócio deles, como é que a atividade fim deles se transforma em algo melhor para o cliente final deles, usando automação de processo, usando otimização. Eu não gosto muito de falar de redução de custo, eu gosto de falar de otimização de custo. Porque às vezes eles vão gastar mais. Eles não vão mandar um funcionário embora, vão gastar mais dinheiro com a gente. Então, a gente tá ficando mais caro. Tá ficando mais caro. Tá ficando mais caro, né? Só que por que o custo é otimizado? Porque aumenta a receita. Então, quando aumenta a receita, que entra mais grana e você, na verdade, mantém, aumenta muito pouco o custo, aí foi otimizado. Porque o modelo tradicional é contratar Carlitos. É voltar lá para os tempos modernos e botar mais robôs humanos para poder fazer esse trabalho. Nos Estados Unidos o serviço é muito caro. É. O Carlitos lá custa muito dinheiro. E o serviço profissional bom de qualidade aqui também é muito caro. E o brasileiro tem uma mentalidade ruim, cara, que é joga para baixo o valor de serviço, que é tudo serviço é porcaria e hipervaloriza produto. Que é uma loucura. Né? Mas se você começa a valorizar melhor o profissional, o serviço que o cara está fazendo, que você tem robô para fazer essa automatização, você tem um processo que vai facilitar a vida do cara, você começa a ter os ninjas. Tá? Então você vai ter gente boa trabalhando dentro da tua empresa. Tá? E você quer manter profissionais bons perto de você. Com certeza. Tá? Eu acho que isso que muda essa ideia da otimização de custo via processos. Com certeza. Olha aqui que bate-papo, hein, Matheus? Meu querido, rapaz, eu acho que vai ter que fazer um terceiro, hein? Não, isso é certeza. Mas aí a gente traz um cliente. Aí a gente traz um cliente para ter um Hoje testemunho. a gente trouxe um parceiro, também é Líderes do Brasil, Gilberto, vamos da bala, mas que é um revendedor da Avatsec. E no próximo a gente vai trazer um cliente. Eu acho. Pra gente bater aqui o papo aqui. E vamos incorporá-los também dentro do programa. Porque do jeito que esses caras são, né, Matheus? Me diz uma coisa, o líder já tem nos Estados Unidos? Porque as meninas da Primex têm que entrar, cara. Eu ia falar isso agora, calma. Tem que entrar. Eu ia falar isso agora, até entrar no assunto que o Matheus falou Eu ia falar isso agora, pra você ver como é que a gente tá conectado, hein? Como é que é o nome delas? Úrsula e Marcela. Úrsula e Marcela, prepara na agenda que a gente vai fazer uma call. E eu preciso te explicar o que está acontecendo. O que houve? Vou contar uma história para vocês aqui também. Acho que eu já contei isso pro Vila. Quero mandar um abraço pro Rico Rosas, pra Lisa. Abração. Pro Sandrão também, Cláudio. Mas por que eu tô falando do Rico e da Lisa? Porque quando eu conheci eles... a Lisa me contou um pouco do projeto dela com as mulheres, né? E um projeto fantástico. Fantástico. E eu não conhecia o Rico na época, né? E aí ela falou assim,
eu estou procurando sim. Não, ela manifestou para nós ali, dizendo que eles já estavam se preparando para mudar para os Estados Unidos, para a Flórida, né? Se eu não me engano, a capital lá. E que ela estava procurando uma comunidade de empreendedores, que aqui em Brasília nós temos algumas, não são muitas, mas temos algumas. E dentre essas algumas, poucas são de relevância mesmo. E ela queria poder levar para lá um modelo. Uma vez que a Flórida, lá, Orlando, na verdade, é o lugar onde mais se encontra brasileiro fora do país. Né? E aí eu falei assim, uai, eu sou de uma crença, Vila, Giba, Matheus, de uma crença assim, de que a oportunidade só alcança aqueles que estão prontos. Sim. E eu costumo usar o exemplo de Davi, trazendo para a palavra da Bíblia, né? Davi não estava tecnicamente pronto para derrubar um gigante. Tecnicamente não. Mas aqui, E quando foi colocado à prova? na ousadia, no comportamento, do ponto de vista das soft skills, ele estava totalmente preparado para enfrentar o desafio que fosse necessário. Porque ele tinha certeza, né, nessa crença. Eu acredito que ele tinha essa mesma crença que eu. As oportunidades só vão chegar para mim se eu estiver pronto, então eu vou encará-las. E aí ela me trouxe essa informação, ela só entra, aí condicionaram, ela e o Rick condicionaram a entrar no Líderes do Brasil se tivesse a possibilidade de levar esse modelo para lá. Aí eu falei, mas eu ainda estou consolidando o mercado de Brasília. Ainda não estou em outro, ainda não estamos em nenhum outro estado. Já vou pensar em Orlando, vou pensar em Flórida. Eu lembrei que o dólar vale R$5 aqui no país. E falei assim, não, peraí, talvez seja essa a solução. Enfim, a oportunidade alcança aqueles que estão prontos. O que eu quero dizer com isso? É que já tem no nosso coração esse desejo. E no podcast passado você falou disso. E a gente conversou disso. Então aí você me falar da Úrsula e a Marcela. Então pronto. Não tem como. Agora... Entendeu? Então assim, o Líderes do Brasil sim vai caminhar para esse destino aí. Nós seremos líderes das Américas. Amém. Iremos unir os nossos brasileiros empreendedores, não só nos Estados Unidos, não só na Flórida, mas como no mundo inteiro. Líderes do Brasil em Portugal, líderes do Brasil em qualquer outro lugar. A ideia é essa. Por quê? Porque sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Exato. E com parceiros como vocês, como Úrsula, como Marcela, Rico Rosas, Liz, é possível acreditar no sonho. E aí você só me estimulou mais contando o exemplo dessas duas empreendedoras poderosas. Pode marcar na agenda de vocês uma call e nós vamos bater um papo. Não é não, Matheusão? Com certeza. Eu acho que assim, a gente precisa realmente expandir os nossos horizontes, né? A gente está falando aqui sobre algo que é disruptivo para muitos empresários, que é você colocar um processo novo dentro da sua empresa. Então isso é realmente você pensar fora da caixa. Eu acho que muitas vezes nós temos empresários que não vão para o próximo nível porque não pensam fora da caixa, não se abrem a novas possibilidades, a novos ares, né? Isso é muito interessante porque você fala, poxa, mas eu não consegui ainda nem consolidar aqui em Brasília, por que eu vou pensar lá fora? É exatamente esse o ponto, é pensar diferente. E foi o que eu fiz. Por que não? não? É o que eu estou fazendo. Né? Por que não isso. fazer isso? Né? E Matheus, você levantou um ponto, cara, que para mim também é muito interessante. O empresário, ele tá ali, que você falou, levar um novo processo. Que eu falo que às vezes a gente não está levando um novo processo, a gente só está repensando o processo dele. Sim. Porque quantos empresários que estão ali com a guerra do dia a dia, né, param e dizem o seguinte, não, peraí, agora eu vou voltar para minha empresa, vou reavaliar todos os processos que eu demorei anos para chegar aqui, para ver se eles estão bons e fazer um fine-tune para ter certeza que eles estão bem. Cara, quando é que você para fazer isso? Quem tem a disciplina para fazer isso? Quem que consegue organizar a sua vida para chegar e dizer, esse é o momento? Quando é o momento? Nunca E é onde é a o momento. gente entra. Nunca Na é o momento verdade, ideal. sempre é o momento. Você tem Exatamente. que sempre estar Quando reavaliando. a gente entra, que a gente vai de maneira consultiva, a gente vai trazer essa disrupção que você falou. Fala, cara, desculpa, teu processo não está tão legal, não. Porque aqui está acontecendo isso, isso, isso. Já pensou se você fizesse assado? Aí ele, caramba, pô, mas isso vai me economizar dinheiro. Cara, eu ganhei o cliente. Eu ganhei o parceiro. Porque se a gente a gente fala pro cara, e se você fizer diferente, e ele fala, eu vou economizar dinheiro, eu vou vender mais, cara, a gente virou um parceiro de verdade. Sim, com certeza. A gente ajudou o business. Sabe qual é o nome disso aí? Isso é mastermind. Muitas pessoas talvez não tenham compreendido, mas é o seguinte, quando Jesus Cristo pegou 12 pessoas diversas ali, que são os 12 apóstolos, né? Ele estava justamente fazendo um mastermind.
Olha só a Multiplicando. sacada. Por quê? Quando você coloca pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com ideias diferentes, com vivências diferentes, em prol de um único objetivo, que é o quê? A gente está falando aqui de melhorar processos, né, dentro da empresa, né? Ou aprimorar processos dentro da empresa. Você consegue ver a mesma coisa, só que de olhares diferentes. Então, eu estou aqui há 10 anos na minha empresa, eu vejo ela desse jeito. Você tem uma visão diferente, você tem outra visão. Perspectiva é tudo. A perspectiva, né? Então, muitas vezes, você está conversando sobre um problema da sua empresa com um colega e tal, e aí ele fala, mas por que você não fez assim? Aí você, caraca, Parecia por que eu óbvio, não né? pensei nisso? Eu estava tão afogado no problema do dia a dia que eu não conseguia olhar Exato. pro lado, né? Então, a gente precisa cada dia mais, isso não só no lado empresarial, na vida, Na vida, também. com certeza. Muitos problemas que a gente passa sozinho, a gente não vê solução porque ainda nós não vimos de uma outra perspectiva. A gente não trouxe para perto da gente pessoas que vejam diferente do que a visão que a gente está tendo ali. E eu vejo que o trabalho de vocês é exatamente isso. É chegar num ponto em que vocês olham de uma perspectiva diferente e pela vivência e experiência que vocês têm, vocês conseguem ali trazer uma solução que nem o empresário e nem os funcionários ele que estão ali há 5, 10, 20 anos conseguiram perceber. E isso não é porque a gente é bom, não. É porque a gente está de fora. Sim. E quem está de fora consegue trazer essa visão porque não está comprometido com o dia a dia. Não está viciado naqueles processos que vão te afogando. Isso. Todos nós somos empresários, a gente sabe o que, Sim, que é sim. o dia a dia você chegar na A empresa, pressão. a quantidade de reuniões, de problemas, de despachar assuntos diferentes que a gente tem que fazer e que a gente vai se perdendo e às vezes chega no final do dia e você fala assim, caraca, eu tô cansado, eu tô exaurido mentalmente e parece que eu não fiz nada. E aí, E você fez uma série de coisas. Sim. E aí a importância deste momento aqui, a importância do Líderes do Brasil, porque essa conexão com pessoas de ramos distintos, de lugares diferentes, de culturas diferentes, traz isso e faz esse tipo de coisa acontecer. Essa colaboração, né? Ó, o que acontece no de encontro que você falou, Giba, o principal produto do Líderes do Brasil é um negócio chamado Sociedade Secreta dos 12, que é justamente esse grande mastermind. A gente forma um grupo de 12 empresários, de 12 empreendedores, que são de ramos diferentes, ou seja, nesse contexto dos 12, você tem a exclusividade daquele segmento, daquele mercado que você atua, e nós temos 3 objetivos ali, são 3 entregas que a gente promete proporcionar a esse empreendedor que acredita nessa nossa proposta de valor. A primeira é construir 12 amigos, quebrar e contra aquele discurso, que é um discurso verdadeiro, infelizmente, mas a gente quer ir contra o discurso de que o empreendedor é solitário, é sozinho. No Líderes do Brasil, não. Você passa a ter 12 pessoas que vão lutar as suas guerras e que você vai lutar por eles também suas guerras, e é um pelo outro. Essa é a essência. Essa é a primeira entrega. A segunda entrega é gerar negócio por meio das indicações, porque se eu não concorro com você no seu mercado, eu indico você, e aí tem toda uma gamificação. A gente tem ranqueamento baseado em ponto, nós temos toda uma estrutura de reforço positivo a esse comportamento, porque a ideia é estabelecer uma cultura de indicação. Eu vou vender o Vila vai me vender. Nós vamos nos ajudar. Porque eu tenho uma rede própria minha, que é minha família, meus amigos, e você tem a sua rede. Você me oferece para a sua, eu te ofereço para a minha. Isso dá muito certo. E aí existe todo um acordo de comissionamento, é bem bacana. E o terceiro ponto é justamente esse. Nós somos limitados ao conhecimento que a gente detém. Seja esse conhecimento empírico, pela experiência, ou um conhecimento técnico, pelo conhecimento de um determinado assunto. Mas é limitado. Eu só sei aquilo que eu sei. E eu vivo de acordo com aquilo que eu sei. Quando eu passo a vivenciar uma experiência com outras 12 pessoas, que são 12 cabeças diferentes, que têm um conhecimento que eu não tenho, técnico, e um conhecimento empírico, experiencial, que eu também não tenho, e eu coloco minha situação ali na mesa para que eles possam me ajudar a tomar uma decisão, eu ganho um tempo de crescimento. Assim, Amplifica seus resultados. Amplifica e encurta a minha curva de crescimento, porque eu ganho velocidade Sim. na tomada de decisão. E esse é um modelo interessante, Daí, porque qual é a chance de todos esses empresários que estão aqui, dos diversos segmentos, se a gente estivesse trabalhando na mesma empresa? Teria que ser uma empresa gigantesca para estar Sim. todo mundo trabalhando, a gente colaborando dessa maneira. E se repara que a gente tem essa capacidade colaborativa sem estar na mesma empresa, estando em ramos distintos, mas colaborando. Então isso é uma coisa que eu tenho muito a agradecer a vocês do Líderes, porque
ter esses encontros, não houve um encontro, né, Giba? Que a gente não foi onde não tinha um network, onde não tinha uma situação Uma que troca, um olhou pro outro e né? falou, caraca, bicho, a gente pode juntos fazer um negócio melhor do que a gente tá fazendo separado. Eu sou o garoto da sua fala, né? Eu sou o moleque, eu sou o neófito. Porque eu fui em dois encontros do Líderes e estou impressionadíssimo. Com o modelo de negócio, com a velocidade que a coisa ganha corpo, realmente, com a conexão das pessoas. E, ó, Úrsula, Marcela, é isso que a gente quer oferecer para vocês aí. E eu vou te falar, o nosso negócio é bom, Vila, Giba e Mateusão. Porque, cara, o custo operacional é muito pequeno. Entendeu? E a barreira de entrada é muito baixa. É muito fácil de fazer. Se eu começar pela célula, a gente chama esses 12 de célula, né? Se eu começar pela célula, eu começo em qualquer lugar, só preciso de 6 pessoas para startar. Depois eu vou para 12, fecho os 12. E aí depois eu cresço em multiplicação. E tem todo um projeto para isso, que aí eu vou esperar mais para frente para poder explicar como é que funciona. Mas assim, o negócio cresce em rede de uma forma muito orgânica, muito natural e muito simples, muito fácil de acontecer. Mas por quê? Porque de fato a gente tem esse DNA de servir, de nos preocupar com as pessoas. Existe um princípio no Líderes do Brasil que ele é um princípio inegociável. As pessoas sempre vão valer mais do que o recurso que elas têm a oferecer. É seres humanos, são pessoas. Verdade. A gente ama as pessoas que estão com a gente, entendeu? Então a gente consegue exalar a partir desse princípio, um odor, vamos colocar, já que a gente estava falando de marketing olfativo no início, né? Um aroma, vamos colocar, um aroma de pertencimento muito profundo. Essa é a nossa grande sacada. Mas, bom, falando de automação, falando de tecnologia, falando de tudo aquilo que a gente propôs aqui na mesa, além disso tudo ainda veio um bônus, que é a segurança. A segurança vai a reboque. Vem a reboque. Isso é uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. O StixGuard nasceu como uma ferramenta de segurança da informação, para democratizar o acesso à segurança. E eu tenho uma crença profunda de que todo mundo precisa disso. A gente tem lá no nosso podcast, enfim, nos nossos sites de notícia, no YouTube, a gente sempre está falando sobre isso, martelando. Só que vender segurança é muito difícil. Vender segurança, e aí para você, empresário, quando alguém bate na tua porta para vender segurança da informação, provavelmente você vai pensar da seguinte maneira, mas será que eu vou ser atacado? Será que eu preciso gastar dinheiro com isso? Aí você olha e teve um cara do lado que foi. Mas é porque o cara... Eu não sou um banco, então, né? Eu sou pequeno, ninguém está olhando para mim. Não tenho nada, não. Então é muito difícil hoje, no Brasil, vender segurança da informação da maneira como a gente vende. Mesmo tendo democratizado, tá? Mesmo sendo barato para comprar. Ou seja, ela não é sensível a preço. Não é tão sensível a preço. E aí o que a gente fez? A gente mudou o nosso pitch comercial para a gente falar primeiro de automação. Então, com a mesma oferta, com o mesmo produto, a gente começa a automação, otimização de processo de vocês, a maximização da tua receita, levando segurança da informação a reboque. Sim, porque você vai fazer essa análise inicial e nessa análise te mostra as suas prováveis vulnerabilidades. Perfeito. Então, é aí que entra falar assim, ó, estou te dando a segurança a reboque porque eu te mostro, ó, tua porta está aberta, aquela janela ali não está muito segura, não. Exatamente. E quando a gente vai para esse cenário, tem muito orgulho, de novo, o Brunão, o time da Audax, tá lá no LinkedIn. Premiação que a gente deu para os caras. Porque olha que bacana. A gente faz uma auditoria externa no ambiente. E aí a gente entrega como resultado dessa auditoria externa uma série de deveres de casa que tem que ser conclusos para que eles estejam num grau mínimo de proteção cibernética. Perfeito. E eles foram correr atrás a resolver o problema. Brigaram com o parceiro que tinha lá, fornecedor, porque falou, cara, você está com uma situação aqui que você está me expondo. E o fornecedor, poxa, mas eu nem sabia. Falou, não, tudo bem, mas você tem que resolver. Aí teve 2 tipos de parceiro. Falou, vou resolver. E o outro falou, cara, não vou resolver. Ele falou, não vai resolver? Beleza, eu vou automatizar e vou tirar aqui o que você estava fazendo, porque, cara, você está trazendo um risco para o meu negócio. Vai que vaza um dado de vocês, senhores contadores, que é sensível ao LGPD. Ixi. Tomar 5% de multa do teu faturamento.
tá? Em uma cipuada. Milionário. Mas é limitada só a 50 milhões, então tá tranquilo. É pouca coisa. Tá tranquilo. Isso é uma loucura. É porque até Aí- então, os hackers, quando eles faziam, né, esse roubo aí de informações, eles pediam ali o resgate, e aí, às vezes, você tinha um backup, tinha alguma coisa, eles falavam, não vou pagar, não. Hoje, eles falam, Ele não vai expõe. pagar, não? Ele Então, vaza. eu vou publicar. E aí? Isso. Aí já. Aí você toma Então, você não tem bordoada pela saída. LGPD. Você não tem saída. Então a gente tem um prêmio, né, com o StixGuard, obviamente uma jornada, não é um negócio tão simples. A Audax recebeu essa premiação, tá lá no nosso LinkedIn, no LinkedIn deles, onde tem lá uma plaquinha, não sei o que, dizendo a gente é seguro nessa data, obviamente a gente não pode se comprometer com o futuro, né, mas nessa data os caras estavam num nível de maturidade cibernética X. Né? E olha que bacana, aí eu vou fazer aqui um discurso provocativo para os outros escritórios de contabilidade. Alguns de vocês têm isso? Porque isso deixa os caras à frente. Sim. Né? Diferencial. Isso é um diferencial Sim. competitivo. E a gente tem falado, é importante que se faça isso, porque invariavelmente, a gente tem escutado isso muito nos escritórios de advocacia. Sim. O cara fala, eu tenho dados sensíveis do meu cliente. Eu preciso ter proteções cibernéticas mínimas para que não vaze o dado de uma causa que está correndo em segredo de justiça dentro do meu escritório de Sim, contabilidade, sim. de advocacia, perdão. Aham. Então, você ter essa proteção cibernética ela é fundamental para a execução do negócio. Né? E quando a gente conseguiu juntar o discurso de otimização de processo, maximização de receita, e você também levar a segurança da informação, bingo. Isso está sendo lindo e por um preço razoável. Sensacional. Aceitável. O da Audax é o Bruno. É o Bruno. O Bruno é um dos sócios, né? Tá. Mas é o Bruno, o William, o Eduardo, o pessoal de lá Então é vamos maravilhoso. fazer o seguinte: o próximo programa que o Vila vier, vai ser vocês da Audax que vão vir que dar esse testemunho pra gente aqui. Pronto. Quiser, vai Pronto. ser uma honra. Não, Aí fica o a convite. Não, não tem, não já tem foi conversa, não. É quiser. Não, é agenda. Ou resolve tua agenda que a gente resolve a nossa aqui e tamo junto. Sincroniza e tá tudo certo. Sincroniza e tá tudo certo. Boa. Não tem opção, não. Bom, o que você fez, Vila, o que a Vadsec fez foi ajustar o discurso com o mercado e de encontro com a proposta que vocês têm de democratizar essa tecnologia para pequenos e médios empresários, pequenos e microempresários. Por quê? Porque você começar, eu falei isso no início, o empresário ele só passa a olhar para os detalhes do negócio, os detalhes fundamentais, porque o que deixa uma joia chique mesmo são os detalhes, é o número de diamantes, né? Porque o ouro por ouro é ouro. Né? Então, assim, Bruto, então, bruto, não vale quase nada. então são os detalhes. Sim. Mas o empresário, ele só consegue tirar a cabecinha para observar o macro depois que ele chega num ponto de equilíbrio. Então, chegar vendendo segurança para ele é complicado. Agora, se você chega com a automação que vai gerar para ele essa otimização de ganho, né, vai melhorar a performance dele para ele ganhar mais, faturar mais, você já entra com o discurso correto para essa galera. E ele nem viu que gastou dinheiro com segurança. Ele nem viu. Ele nem viu. Já É foi um embarcado na bônus. solução. Vai embarcado. É um bônus. É um bônus. Porque Ó, ele está ganhando mais dinheiro, ele está otimizando os processos dele e ele está fantástico, seguro. fantástico, fantástico. A gente vai precisar terminar. Já? Já Que deu isso. quase 2 horas. Que isso? Quase 2 horas? Quase 1h30. Então batemos o recorde. Matheus, É. Matheus, Wesley, tá, quanto tempo temos já? 1h10, é porque eu... Rapaz. 1h10. Mas para mim foi maravilhoso. Batendo mais recordes, né? Sempre é maravilhoso. A gente vai precisar encerrar isso aqui, já tem, o Vila vai voltar novamente. Giba também está convidado, a gente faz Sim, um até grande pra- bate-papo. O próximo a gente faz no clube. Faz isso! Olha aí eu vi Não vamos falar disso agora. O Brunão vai vir aqui contar o case dele. Acho que é importante ele vir Da também. Audax. O Mateusão está Audax, sempre com a gente. E a gente vai estar retomando esse assunto que é tão fundamental para o desenvolvimento de micro e pequenos empresários, para que eles possam sair do limbo da pequena empresa e se enquadrar como médias e grandes empresas. Isso é um ganho para todo o nosso país. Vamos crescer, né? Vamos crescer juntos. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Bom, nós vamos ter, nesse mês agora, provavelmente semana que vem, o Encontro dos Master Líderes, que desta vez é uma edição mais do que especial, vou deixar o Gilberto falar. Vai ser um lugar incrível. Giba, como é que vai ser o Encontro dos Master agora no mês de setembro? Vai ser no clube de tiro. Então a gente vai fazer uma passagem para quem nunca tirou na vida. A gente tem um simulador de tiro, então primeiro contato de forma extremamente segura, extremamente dinâmica e divertida. E aí, depois disso, com toda a adrenalina no ápice, a gente vai fazer essa conexão. Essa e aí rodada. a gente vai estar muito mais aberto, muito mais
Então, essa vai ser imperdível. Então, você tem que participar. Pela primeira vez na história. Num clube de tiro. E o interessante é que eu falei Legal. o Master, é porque dentro do Líderes do Brasil nós temos 2 classificações, né? A Júnior e Sênior, que é uma coisa só, e aí existe uma proposta para esse público que está mais ou menos ali no início da jornada, ou então ainda está precisando encontrar o caminho, chegar no ponto de equilíbrio, enfim. Faturamento é feedback. Então, assim, tem que chegar no feedback positivo para depois ser enquadrado como Master. Que é uma outra, é um outro jogo que nós jogamos dentro do contexto do Líderes do Brasil, só para você entender a diferença. E nesse caso, como o espaço lá é um espaço que não dá para a gente levar 200 pessoas, que é o que a gente tem como... Calma, que a gente chega lá. Vamos chegar. Master vai ser aqui na 712, no Bravo Clube de Tiros, que realmente é um espaço para essa célula dos 12. Dos Master. Dos Master. E depois a gente vai na MTT, no CIA 323. Aí a gente faz um grande evento lá, né? Primeiro, é um portal. Você sai de Brasília e pisa nos Estados Unidos imediatamente. Então fica para você que é Master, já se prepare. Vai ser um grande evento, vai ser maravilhoso. Vamos começar as despedidas? Eu vou começar com o Mateusão, ele dá as considerações finais dele, depois o Giba, Vila, e aí eu fecho esse programa de hoje já prometendo para vocês que nós teremos a terceira etapa. É o recorde do recorde. O Vila já faz parte do programa, o Giba agora chegou para ficar, né? Também, já virou âncora. E aí, porque o assunto é muito bacana, a troca é muito rica, tenho certeza absoluta. Pode validar nos comentários. Vila merece ou não merece ser âncora nesse programa? Cabra é bom mesmo, rapaz, tem que respeitar. Pô, acabando comigo. Vai lá, Mateusão. Meus queridos, agradecer realmente a presença de vocês, né, por passar pra gente aqui todo esse know-how, toda essa experiência. O nosso público, como eu falei lá no início, tem empresários, tem pessoas que querem empreender. Eu acredito que o trabalho que vocês fazem realmente vem a calhar com tudo que a gente está buscando aqui, que é desenvolver pessoas, desenvolver empresas, né? Desenvolver negócios, aumentar o faturamento das empresas. Então, fico muito feliz poder ter participado dessa mesa aqui com tanta experiência, com tantas informações bacanas para o dia a dia realmente do empresário, do empreendedor. Então, muito obrigado. Eu espero ver vocês num próximo podcast aqui, com certeza. Muito obrigado, Matheus. Matheus, muito obrigado a vocês, principalmente ao Vila, tá aberta essa possibilidade da gente estar aqui, justamente para passar essa noção de que isso aqui é para cada um de vocês. Não está longe da sua realidade, não está longe do que você precisa para o seu dia a dia. Para quê? Para otimizar processos, automatizar e levar a segurança de reboque, né? Então, tanto a segurança pessoal quanto a segurança da informação. Isso aí. Maravilha. Daia, sempre um prazer incomensurável estar aqui com vocês. Matheus, você foi também excepcional. Giba, porra, além de tudo, um grande irmão, um grande amigo. Maravilhoso, tá? Peço desculpa a vocês que estão aí nos escutando por estender um pouquinho mais, mas quando o assunto é bom, a gente fica aqui trocando. Eu fiquei numa dívida antes que meu time de marketing, quando eu chegar na empresa, me bata, me espanque. Chama Apocalipse Hacker, o nome do podcast que a gente tem no Spotify. Se puderem, por favor, coloque ela embaixo aí, lá. A mesma coisa do nosso blog, que tem sticksguard.com/blog, tem lá blog, a gente tem uma parte de notícias também para o espaço cibernético, e essas notícias, a gente usa inteligência artificial para captar e classificar essas notícias em tempo próximo a real. Diariamente essas notícias são classificadas e elas são preparadas para o cliente. Só coisa bacana, a gente não falou, mas na parte de segurança, imagina, você é um cara que usa Apple, eu sou um cara que usa Microsoft. Então, o nosso site eu vou te dar notícias para Apple. Então, a gente vai me dar notícias para Microsoft. Então, a gente tem esse filtro com inteligência artificial para municiar você com aquilo que é importante para o teu negócio. Mas parar de jabá e agradecer a vocês, porque mais um movimento maravilhoso aqui, uma oportunidade ímpar da gente trocar informação, da gente crescer juntos, de maneira colaborativa, com líderes, com aves da mesma plumagem, como você falou. Aves da mesma plumagem voam juntas e elas se identificam, viu? É isso. Gente, muito obrigado, foi um prazer de novo. Até a próxima. Obrigado. Esse foi o Rodrigo Villanova, Gilberto e Mateusão com a gente nesse programa extraordinário. Você já tá, todas as referências estão aí, do blog, do podcast, Apocalipse Hacker, olha o nome, que bacana. Que nome. E também, se você quiser conversar
com o Vila, conversar com o Gilberto, para entender melhor também sobre os produtos da Vantsec. Tem o Sandro, que é o nosso diretor comercial. Ou seja, dentro do Líderes do Brasil você tem acesso a todo mundo. Porque o nosso intuito é justamente esse, e é por isso que eu e o Vila estamos voando junto, porque aves da mesma plumagem, além de se identificar, elas voam juntas. O nosso intuito é crescer de forma colaborativa, e você pode fazer parte desse processo junto conosco, tá certo? Bom, fica prometido o próximo programa. Já está o convite para o Brunão aí, da Audax, para trazer o testemunho dele, para a gente bater um papo aqui também. Mas me permite uma coisa? Pode falar. Eu acho que a gente tem que ter uma meta Qual? para fazer esse programa acontecer. Bora. Cara, tem que ter 500 likes. 500 likes? Senão, aí não... O último foram? Foram quantos? No nosso foi 300 e bordoada. Eu vou olhar aqui. Foi 300 e bordoada. Esse aqui tem que ser mais. Esse aqui e tem o que ter próximo 500. O último aqui foi tá. 345 visualizações 345. Então- e 91 curtidas. Isso, vamos botar? Se a gente tiver Então, 500 vamos dobrar likes a meta, nesse vamos agora, dobrar a aí a meta. gente faz. Fechou, Matosão? Pronto, fechou. Giba? Fechado. Tem que ter 500 likes pra gente seguir pra próxima. Tá gente. vendo aí, né? Vamos pra cima. Aí, ó, você tá vendo? Eu tenho que ser âncora mesmo. É meta, cara. Se deixasse comigo, eu não ia pensar nisso. Que negócio bom, é isso O mesmo. empresário que não tem meta, bicho. Não vence. Não, tá ferrado. vence. Tá Não ferrado. vence, é isso mesmo. Bom, quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Se inscreva no canal, segue Triplo C, compartilha, comente e curta. Nós temos a meta que o Vila colocou para nós aqui, e logo sai para vocês o terceiro episódio dessa sequência, dessa trilogia. Trilogia não, porque vai ter mais episódios, né? Dessa sequência extraordinária, dessa série extraordinária que nós estamos abordando aqui dentro desse programa chamado Fala Liderança. Mas é claro que a gente não poderia deixar de agradecer aqueles que colaboram junto conosco, que participam desse sistema, onde eu somo com o seu sucesso, você soma comigo, a gente vai trocando nesse grande mastermind, nessa grande troca. E só é possível entregar para vocês esse conteúdo com excelência, porque o Estúdio Plano B apostou no nosso projeto, acredita na gente e investe na gente. Quero mandar um abraço para a Michelle, para o Thiago, e passar para vocês acessarem o @ Vídeo Estúdio Plano B, para que vocês possam conhecer o trabalho dessa agência 360, que vai atender você de A a Z em toda a sua necessidade de comunicação. Um abraço, um beijo no coração e, segue aí nas redes sociais. Então vamos lá, um beijo no coração de vocês, pra cima liderança, a gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu! Valeu.